Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão, tenho 31 anos, sou católica, apostólica, romana e este canal aqui é dedicado a falar de Deus de todas as formas possíveis e para todos também. Só como eu sempre falo, né? A minha base é católica, então óbvio que todos os temas são regados com esse meu conhecimento de fé, doutrina e experiência nessa religião que é a Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre um ponto aí, né, que é o presidente da Pontifícia Acadêmica Mariana, que se pronunciou aí. Eu já falei sobre o observatório, né, das aparições e das revelações, que foi criado aí que foi criado no Vaticano. E aí, no começo de abril, o presidente da Pontifícia Acadêmica Mariana se pronunciou sobre esse novo trabalho, né? E a frase que ele disse foi: as aparições que falam dos castigos de Deus são absolutamente falsas. Para variar, pipocou polêmica, pipocou discussão, mas vamos lá, né? Antes da gente ir pro assunto, vamos fazer o script, certo? Preciso que você curta este vídeo, porque nos ajuda muito a crescer e também ao YouTube entender. Essa é a ferramenta que o YouTube entende que é um bom conteúdo, que você gosta desse canal e que vale a pena apresentar para outras pessoas. Então, por favor, dê seu joinha, tá bom? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo aqui. Não esquece de se inscrever e também comentar. Comenta, compartilha a sua experiência, a sua vivência, mas não esqueça, aqui a regra é amor, misericórdia e compaixão, principalmente quando você não concordar com ninguém. E tem uma novidade, por isso que você tem que assistir sempre o vídeo inteiro, tá? Temos uma novidade de que agora nós temos grupo no Telegram e grupo no WhatsApp. Sim, então você vai poder falar lá comigo no WhatsApp se você quiser. Então vou deixar os links aqui para você participar do grupo. A gente vai também compartilhar novidades, informações sobre a igreja e também alguns outros conteúdos que possam ajudar. E claro, você vai ser o primeiro a saber qual é o tema do próximo vídeo, tá bom? Então já participa lá do grupo do Telegram e do WhatsApp e logo teremos mais novidades, porque já estamos na análise, né, para liberação do Seja Membro. Eu sei que teve gente que já pediu aqui, então está mais perto do que nunca. Então logo estaremos com esta aba aqui no YouTube também. Eu quero muito agradecer para quem já se inscreveu, é inscrito no canal, curte, comenta, conversa, já tá me seguindo lá no Instagram, então muito obrigada, tá bom? E vamos para o assunto? Vamos para o assunto. Bom, rolou uma entrevista aí no começo de abril, do dia 4 de abril, só que a notícia tá pegando mais força agora aqui no Brasil, que foi a fala do presidente da Pontifícia Acadêmica Mariana, que é lá do Vaticano, em que eles fazem todos os estudos, congressos, né, sobre as aparições marianas, porque agora, eu já falei em outro vídeo, o Vaticano tem um observatório em questão das aparições marianas e também revelações e fenômenos místicos, tá? Tudo isso para observar e nos ajudar a ter um conhecimento mais crítico de toda essa questão, pra gente não ser enganado, tá bom? Resumindo, é pra gente não ser enganado. E aí, uma das falas dele, para alguns foi uma fala muito polêmica, outros até entenderam de outra forma, e eu acredito que tem duas falas que são um pouco perigosas nessa notícia. A entrevista que ele deu foi para um jornal que chama Alfa e Ômega, tá? E comentando aí sobre as aparições, né? Que eles vão examinar com muito cuidado todas as aparições. Outros portais de notícia também replicaram essa informação por conta dessa frase aí, né? Então lá ele conta como que nasceu o Observatório das Aparições e os Fenômenos, né? Ele comenta que no século XIX, com a influência de muitas questões, a igreja quase que negou o sobrenatural, né? Ele não se importava muito. Só que o problema é que ele mesmo fala, né? Que se você ignora, podem nascer cultos, como já aconteceu e ainda acontece, né? E aí ele deu até uma menção especial para a América Latina, porque ele comentou que é um exemplo desenfreado de proliferação de santos, curandeiros, gurus, e tem gente que se aproveita da credulidade do povo e da sua dor. E também tem o perigo de infiltração de máfia, né? Porque os santuários normalmente são uma fonte de dinheiro, então muitas pessoas entendem dessa forma. Então, por isso que são os próprios bispos que explicitamente nos pedem a eles sobre uma mariologia mais sólida, com mais base, né? E aí perguntaram para ele qual era o papel dele. Ele falou que ele não está ali para ocupar o lugar dos bispos, eles apenas oferecem o treinamento.
e procura ajudar eles para que eles se deparem com diversas situações. E quando eles também não saberem o que fazer, quando eles não estiverem preparados, tá? Porque tem alguns que acabam negando o fenômeno ou deixam acontecer, assim, porque acreditam que é de forma positiva, né? Então, assim, a Pontifícia Acadêmica Mariana Internacional, que é do qual ele é presidente, ele é um órgão que se reporta à Cúria Romana, ou seja, lá para Roma, né? E ele falou essa pequena frase que é um pouco... não soa muito legal, né? Que ele fala, abre aspas, somos os únicos competentes no assunto da figura de Maria em todo o mundo. Nossos estudiosos são credenciados pela Santa Sé. Por outras palavras, somos reconhecidos como especialistas nessa disciplina e por isso com direito a intervir. Quando começamos a trabalhar, o fazemos com o certificado da Santa Sé, que nos credencia como pessoas confiáveis, sem interesses externos. Mas são os bispos que fazem o julgamento final e têm a última palavra. E aí ele até depois comenta sobre aqueles fenômenos que se expandem muito e se tornam mundial. E ele deu o exemplo de Medjugorje, já falei sobre as aparições de Medjugorje aqui. E aí, quando tem essa expansão, que vai para a congregação para a doutrina da fé, para ser analisado por Roma, tá? E aí também intervém quando tem um problema ou teológico ou doutrinário, né? Então são aqueles erros que às vezes acontecem, né? Ele também comentou sobre o orçamento, se tem orçamento não, ele falou que não são remunerados de forma alguma, é totalmente por interesse do bem da igreja. E aí, a parte em que ele fala dessa frase aí, é a seguinte, a pergunta que foi feita, que elementos podem fazer você suspeitar que é algo falso, né? E aí ele menciona o documento que a Santa Sé, que já comentei aqui também, que são as normas, né, para essas revelações privadas. Então lá existem regras claras, ele foi feito em 1978, e lá existe então esse protocolo que eles seguem, né, mais alguns, e aí ele afirma que tem alguns sinais de alerta. E ele menciona de que uma mãe quer punir seus filhos enviando-lhes doença, morte, etc. Faz a pergunta, né? De maneira nenhuma. Portanto, as aparições que falam dos castigos de Deus são absolutamente falsas. E aí gerou todo o burburinho. E aliás, nem foram duas, pra mim, né, que pegou mais pesado, foram três. Foi aquela que eles falaram que só eles que entendem dessa questão de Maria, de Nossa Senhora, essa frase das aparições que falam dos castigos de Deus que são falsas. E aí do papel do Papa nisso tudo, né? E ele ainda fala que deve ficar claro que as aparições são revelações privadas. Elas não acrescentam nem subtraem das revelações públicas. Portanto, a aprovação do Papa não é necessária. Nunca haverá e nunca houve. Se o pontífice vai a um lugar onde as aparições já foram provadas, é sempre com sentido pastoral. Além disso, deve ficar claro que no campo do direito canônico não existe a palavra aparição. Para a igreja existem aparições ou fenômenos místicos, mas no discurso jurídico falamos de um lugar de peregrinação. São duas coisas diferentes. Por exemplo, no caso de Medjugorje, a aparição pode não ser aprovada, mas o local de peregrinação, sim. E aí algumas pessoas começaram a falar que muita gente de Roma, do Vaticano, não acreditam nas aparições. Gente, aliás, nem falaram muitas pessoas, né? Falou que as pessoas de Roma, então isso generaliza. Eu vi o currículo que eles deixaram um currículo, né? De todos os estudos dele. Então, o currículo do irmão Stefan Sest, e aí você vê que ele tem uma grande bagagem de estudos, de ações sobre o assunto de Nossa Senhora. Né? E aí o que a gente pode dizer sobre toda essa polêmica? Porque aí as pessoas começaram a dizer que se for basear nessa frase dele, as aparições de Fátima, Akita e La Salete são então falsas, porque elas falam do castigo, né, em relação assim, se vocês não orarem, se vocês não fizerem penitência, óbvio que a mão do Senhor vai cair, porque ele não tem espaço para agir, né? E aí, eu peguei aqui o trecho do terceiro segredo de Nossa Senhora de Fátima, que logo tá chegando o dia dela, né? Que é essa senhora que está aqui. O que fala-se nessa mensagem? Se atenderes o meu pedido, a Rússia converter-se-á e terão a paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo e etc. Porque não temos atendido este apelo da mensagem, verificamos que ela se tem cumprido, a Rússia foi invadindo o mundo com os seus erros, e se não vemos ainda como fato consumado. O final dessa profecia, vemos que para aí caminhamos a passos largos. Se não recuarmos no caminho do pecado,
do ódio, da vingança, da injustiça, atropelando os direitos da pessoa humana, da imoralidade, da violência, etc. E não digamos que Deus assim nos castiga, mas sim que são os homens que para si mesmos se preparam o castigo. Deus apenas nos adverte e chama bom caminho, respeitando a liberdade que nos deu. Por isso os homens são responsáveis. Então só para deixar uma coisa clara, ele só fala, meio pesado, mas ele só fala essa frase: as aparições que falam dos castigos de Deus são absolutamente falsas, tá? Ele não dá detalhes, ele não fala de outras aparições, ele pode ter generalizado ou ele pode ter usado, sim, os termos errados. E vou dar um exemplo aqui. Teve um vídeo que eu falei sobre o satanismo e eu não tenho o costume de ficar falando a palavra maldito. Eu não gosto, eu fui educada assim, minha mãe sempre falou pra gente, não fala maldito, não fala maldição, porque isso atrai coisa ruim. Então, eu me acostumei assim, meus avós também sempre falaram isso. E aí no vídeo, por força do hábito, ao invés de eu falar o evento maldito, eu falei o bendito do evento. Mas porque eu não queria falar maldito, mesmo que ele fosse do mal, entendeu? Então, muitas pessoas que viram o vídeo podem ter entendido errado. E foi um erro na hora de eu ter falado. Pode ser que ele também tenha falado a frase errada, né? Ao invés dele ter dado exemplos, por exemplo, exceto Fátima, La Salete e Akita, que foram aprovadas pela Santa Sé, né? Que foi também reconhecida por muitos papas. Inclusive, só para deixar uma coisa clara, porque tem gente que não entende quando a gente fala, né? Então eu vou deixar bem claro assim. Não estou passando pano para ele, não estou em cima do muro, estou convidando você a refletir, porque sim, às vezes a gente fala besteira e quer falar uma coisa e fala outra. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, pra gente não ficar falando, nossa, mas o presidente lá do Pontifício falou que não, todas são falsas, então logo eu subentendo Fátima, Akita, La Salete, enfim. Às vezes a pessoa não fala tão claramente e aí acontece isso, que é o ruído de comunicação, né? E que acontece, gente. Tem muita gente que já fez isso e foi até mal compreendida. Aí eu encontrei uma notícia que tá lá na Canção Nova. Eu vou deixar também o link aqui, porque é muito legal ler essa notícia, que é inclusive do Padre Stefano, né? Que é presidente da Pontifícia Acadêmica Mariana Internacional. Olha só o que ele fala. O observatório ele opera de forma sistemática, estratégica, multidisciplinar e qualificada, e também com a colaboração de especialistas, pesquisadores e o campo científico e também autoridades eclesiásticas. E ele afirma que é muito importante esclarecer porque muitas vezes muitas mensagens geram confusão, espalham cenários apocalípticos, ansiosos ou mesmo acusações contra o Papa e a Igreja. Abre aspas para o Padre Stefano. Como poderia Maria, mãe da igreja, minar sua integridade ou semear medo e oposição? Ela que é mãe da misericórdia e rainha da paz. Fecha aspas. E aí, da mesma forma, ele vai continuando, né? É importante dar apoio ao treinamento, pois lidar com certos casos requer uma preparação adequada. Então, depois que eu li essa notícia, porque eu fui atrás para ver se o Padre Stefano não tinha falado essa frase mesmo, né? Depois que eu encontrei essa outra notícia da Canção Nova, que inclusive é do dia 13 de abril, então ele falou lá naquele jornal no dia 4 de abril, e a Canção Nova que notificou no dia 13 de abril. O que eu entendo sobre isso? Agora com o contexto, que ele pode ter falado a frase de forma bem equivocada, ele poderia ter especificado mais, claro, mas agora eu entendo que na questão dos castigos, porque sim, tem as aparições, principalmente as que foram chanceladas pela Santa Sé, de que há o castigo, mas é nesse sentido, inclusive da mensagem lá de Fátima que fala, né? Que Nossa Senhora, ela não vem para trazer o medo, semear o desespero. Inclusive o Padre Stefano fala aqui de que muitas mensagens espalham cenários apocalípticos e você sabe o que eu tô falando, que tem muito vidente que fica espalhando cenário apocalíptico, falando mal do Papa, falando mal da igreja, vários. Se a gente for atrás, a gente vai achar vários. Então, acredito que isso foi uma frase muito infeliz dele, não acredito que ele, diante de todo o conhecimento que ele tem, daquilo que eles falaram, tanto no Vaticano quanto em outras notícias, de que ele anula, né, as aparições de Fátima, Akita, La Salete e outras que tenham falado de castigo e que foram reconhecidas, tá? Não tem nada em questão de, não estão mais reconhecidas. A igreja reconheceu. Algumas, elas só reconhecem o lugar de peregrinação e não a mensagem em si, como também é o caso de La Salete. Eu vou compartilhar o link aqui para vocês lerem, senão o vídeo vai ficar muito longo.
tá bom? Então é isso, eu acho que ele foi muito infeliz na frase dele. E não há nenhum resquício de que as aparições sejam desreconhecidas de que são reais e verdadeiras, até porque, né, tipo, Nossa Senhora de Fátima, Akita e La Salete, Nossa Senhora de Lourdes, em Lourdes, também já tiveram muitos frutos, né? O que a gente precisa tomar cuidado, essa ação do Padre Stefano mostra isso, é na maneira como a gente se comunica, né? Sempre que você for se comunicar, seja bem detalhista, porque pode gerar esse ruído de comunicação e aí confundir ainda mais. Ou seja, ele estava falando das mensagens que geram confusão e acabou que a fala dele também gerou confusão. Bom, enfim, é isso. O que você acha de toda essa informação? Você já sabia disso? Você ouviu essa frase em algum lugar? Deixa aqui nos comentários, isso é muito importante para nós. Não esquece que agora você pode fazer parte do nosso grupo do WhatsApp.